Boa noite a todos aí no Facebook, a paz do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui com o programa Assuntos do Reino. Já iniciamos aqui através da Rádio Canabrava FM 87.9 e agora estamos iniciando aqui através do Facebook. Está aberto aí agora vocês que desejam fazer alguma pergunta a partir desse momento, pertinente ao tema Autoridade das Escrituras. Está conosco aqui o nosso amado irmão e professor Gilmar Guimarães, ele que estará aqui explanando através do Espírito Santo sobre esse tema, à luz das Escrituras. Então, desde já vou passar para ele se apresentar aqui. Boa noite, meu irmão, tudo bem? Boa noite, meu querido irmão e amigo Jackson, Cristiano, que também está conosco aqui no estúdio. Amém. Graças a Deus, tudo em paz. Então, meu amado, primeiramente quero te agradecer. Primeira vez que você está aqui, né? Espero que seja a primeira de muitas. É um prazer imenso ter você aqui. A gente já tinha conversado, né, Cristiano? E convidar você para aqui. Só estava tentando achar um tema, um momento oportuno. E graças a Deus, Deus presenciou, deu essa oportunidade. Daí você está trazendo sobre esse tema hoje aqui, a autoridade das Escrituras, e queremos te agradecer, viu? Sabemos que a sua vida, principalmente como professor e tudo, é corrido, mas você achou um espaço aí para vir para cá. Então é muito gratificante, queremos te agradecer, tá certo? E a partir desse momento, meu amado irmão, fique à vontade, comece aí e que Deus, o Espírito Santo te guie, te orienta, como vem fazendo por todos os que passam por aqui. Amém? Fique à vontade, meu amado. Amém. Eu que agradeço o convite, certamente é um prazer estar aqui, principalmente para falar das Escrituras Sagradas, né? A Palavra de Deus, que é sempre uma conversa, um tema tão interessante, tão fascinante, tão edificante. Então, realmente é uma alegria estar aqui com vocês. Antes de começar a expor o tema, eu vou até pedir licença aqui, fique à vontade, para a gente se dirigir a Deus aqui em oração, né? Perfeito. Na verdade, era para fazer essa oração mesmo, aí acabei... Mas está em tempo. Tá em tempo. Para que o Espírito Santo nos conduza aqui e nos proporcione um tempo edificante, que nos dê sabedoria e iluminação, né? Para que a gente fale com fidelidade a palavra de Deus. Então vamos orar. Pai querido, obrigado por esse momento aqui, obrigado por essa oportunidade de estarmos para compartilhar a tua palavra. Queremos pedir, Senhor, tua direção, sabedoria do alto, Pai, para que não falemos de nós mesmos, mas que falemos a tua palavra com fidelidade e que ela possa edificar aqueles que nos ouvem, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, começando aqui, apresentando o tema, né? Autoridade das Escrituras. Esse tema diz respeito à seguinte questão: por que nós podemos confiar que a Bíblia é a palavra de Deus? Pergunta interessante, já começou com a pergunta. Essa é uma pergunta que eu diria assim, fundamental, né? Para todos os cristãos, porque se nós não tivermos essa convicção, essa crença firme que a Bíblia que temos realmente é a palavra de Deus, inerrante, infalível, única regra de fé e prática para conduzir nossa vida, se a gente não tiver com essa resposta bem definida, fundamentada e bem clara na nossa mente e nos nossos corações, certamente o resultado da nossa vida cristã será comprometido, né? E certamente se nós duvidarmos disso, nós não vamos nos submeter à totalidade das Escrituras, nós vamos tentar questionar certas partes ou fazermos adaptações de acordo com nossas conveniências. Verdade. E isso vai comprometer a qualidade da vida cristã. Então, ter essa questão bem resolvida é fundamental, né?
para uma vida cristã realmente saudável, coerente e que realmente agrada a Deus. Então hoje nós vamos discorrer sobre isso, né? Porque podemos ter essa certeza, essa convicção de que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Antes de entrar nos pormenores, aí, nos aspectos que envolvem essa questão, eu começaria dizendo o seguinte, que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, né? Ele é um Deus que se revela, ele quis se dar a conhecer, e isso é maravilhoso, né? O nosso Deus, ele se revela. Ele não nos criou e nos deixou à deriva nesse universo aí, para que a gente tentasse, pela intuição, né, adivinhar quem é Deus, e que cada um projetasse na sua mente a imagem de Deus que imaginasse. Ele não nos deixou assim ao léu. Ele se revelou de duas formas. Primeiro, Deus se revela através daquilo que na teologia é conhecido como revelação geral ou revelação natural, que é por meio da sua criação. Na palavra de Deus tem um texto em Romanos, capítulo 1, versos 20, eu vou abrir aqui, que fala dessa revelação natural. Também tem um texto em Salmo 19, que é muito conhecido a respeito desse assunto, né? Onde fala lá que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O texto de Romanos, capítulo 1, verso 19 e 20, diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Esse eles aqui se refere aos homens, né, aos seres humanos, que ele vem falando no versículo anterior. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, o texto que lemos afirma aqui expressamente que os atributos, ou seja, as características, as qualidades do caráter de Deus, assim como o seu poder eterno, são claramente percebidos pelas coisas que foram criadas, de maneira que o homem se torna indesculpável por não glorificar a Deus como Deus. Ou seja, a revelação natural, ela evidencia um senso, primeiramente, de ordem. Existe uma ordem na criação, uma organização. Existem leis naturais que funcionam de uma forma extremamente complexa e perfeita em todas as esferas, digamos assim, da vida. Em toda a criação que no planeta, exatamente. Desde os astros, né? Por exemplo, a posição do planeta Terra, onde ele tem que estar numa posição única que está para funcionar, para que a gente tenha as condições ideais para ter vida aqui na Terra. Interessante que se mudar um pouquinho... Exatamente. Se ele fosse mais 1% perto do Sol, a gente já ia torrar aqui. E se fosse mais distante também, a gente ia congelar. Não iríamos ter um ambiente propício para que houvesse as condições de vida aqui na Terra. Então, tem uma série de coisas que a gente chama assim de uma sintonia fina. Ou seja, são muitas constantes que tem que estar exatamente ali como está,
para que a vida seja possível. Isso eu estou falando do ponto de vista da astronomia, né? Por exemplo, ciência, né, também. Exatamente. Mas se a gente for observar no reino animal, a gente vai perceber esse mesmo princípio, né? De uma sabedoria que está ali inerente a tudo, né? E aí, o ser humano, ao olhar para essa complexidade, para esse senso de organização que existe na natureza, para esse senso de estética, que é a beleza das coisas, onde tudo combina perfeitamente, né? A gente olha e fica fascinado, fica espantado, deslumbrado, e fica a pergunta: de onde vem tanta beleza, tanta inteligência? E a resposta para isso, que se a pessoa for sincera vai chegar, é a seguinte: deve haver uma mente inteligente por trás de tudo isso, porque não é possível que tenha vindo tanta perfeição, tanta complexidade do nada. Então veja que a revelação natural, ela não é uma revelação completa sobre Deus. Se você olhar a beleza de uma planta, você vai ver que tem ali na folha de uma planta, por exemplo, um padrão matemático, uma simetria entre aqueles veiozinhos que saem da folha. Segue um padrão e tudo, não é aleatório, que há uma beleza naquilo ali. Só que olhando para a planta não vai te dizer como você precisa tratar sua esposa, não vai te dizer de que maneira você deve criar seus filhos. Então, olhando para a planta, você tem a percepção suficiente para saber que existe um Criador. E isso deveria ser o suficiente para fazer você buscá-lo, para te fazer interessado em conhecê-lo melhor. Sabendo que existe um Criador, aí você deveria se interessar em conhecê-lo melhor. E nesse interesse, você certamente iria chegar à revelação especial ou a revelação específica escrita, que é a Escritura, ou a lei, que é a revelação escrita, onde realmente Deus se revela de forma suficientemente completa para que a gente viva de forma que o glorifique, onde Deus fala de si mesmo, do seu caráter, da sua natureza, de como Ele é, do que lhe agrada, do que Ele abomina, onde Ele fala sobre a maneira como Ele quer que vivamos em cada área da nossa vida. Então aqui nós temos tudo que nós precisamos para viver de uma forma que agrade ao nosso Criador, na revelação escrita, que chamamos de Escrituras ou Bíblia Sagrada. Interessante, irmão Gilmar, porque assim, tudo que você está falando, a gente também, através das Escrituras, também a gente percebe que tem os atributos de Deus que conhecemos como comunicáveis, que é aquele que Ele compartilha conosco, né? E em relação também, como você falou, de lei. A nossa lei brasileira é constituída, se a gente for perceber, diretamente da lei da Bíblia. Sim. Não roubarás. Não, é baseada, né? É baseada na Bíblia. Toda lei moral também, os princípios, toda lei moral imposta sobre a humanidade é baseada na Bíblia. Sem dúvida. Na verdade, toda a civilização ocidental, a gente pode dizer assim, que ela foi fundada com base no cristianismo, né? Nos princípios judaicos cristãos, né? Que são realmente os princípios bíblicos. Mas, voltando um pouquinho, agora entrando diretamente no tema, a gente deu primeiro esse panorama aí para mostrar que Deus é um Deus que se revela, e nós falamos das formas de revelação, ou seja, das formas como Deus se apresenta, da maneira como Ele se comunica com as suas criaturas, manifestou, né? Com seus filhos. Vimos que existe a revelação natural, onde a gente pode perceber a existência do Criador pelas coisas criadas, mas essa revelação não é completa. Ela é como se fosse assim, as pistas de que existe um Deus, as pegadas de Deus, para você saber que existe um Deus e que você se interessa por Ele. Seguir essas pegadas, né? Exatamente. Agora, sim, para você ter a imagem de Deus de uma forma mais clara sobre quem Deus é e o que Ele espera de nós, a gente precisa da revelação escrita, que é a Bíblia Sagrada.
Então, essa conversa nossa tem a ver com a doutrina da inspiração das Escrituras. Nós afirmamos que a Bíblia é inspirada por Deus. Todo o cristianismo considerado histórico, ortodoxo, ou seja, o cristianismo fiel às Escrituras, tem declarado isso desde o do início, né, da igreja cristã. Nós vemos a Bíblia como um livro inspirado por Deus e que, por consequência, é a palavra de Deus. E essa doutrina, eu diria que é a doutrina talvez mais importante de toda a nossa fé cristã. Por que eu afirmo isso? Porque todas as demais doutrinas, que são importantíssimas, né? Só se sustentam se essa afirmação realmente for verdadeira. Se a Bíblia foi inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus, então, como consequência, tudo que está nela é verdade e é confiável, e nós podemos submeter a nossa vida a essa realidade aí. Porém, se a Bíblia não é a palavra de Deus, logo ela é só mais um livro, como qualquer outro livro de qualquer outra religião, produto de uma cultura, de um tempo histórico, e não passa também de qualquer outra tradição humana, e que tudo que a gente fala sobre o cristianismo, se a Bíblia não é palavra de Deus, não tem força de verdade. Então perceba, a gente precisa definir bem e colocar essa pedra fundamental, esse alicerce, que é a doutrina da inspiração, bem estabelecida, porque todo o resto é construído a partir dela. Eu costumo pensar nessa imagem de um alicerce mesmo, de uma pedra fundamental que sustenta um edifício, que sustenta uma construção. Fala, né? Exatamente. Fala, a pedra angular. Isso. Então, assim, a Escritura como palavra de Deus, ela é essa pedra inicial que sustenta todas as crenças que nós temos sobre Deus, tá? Por isso que é tão importante que a gente, como cristão, entenda bem como é esse processo da inspiração, o que significa dizer que a Bíblia é inspirada por Deus, para que a gente tenha a nossa crença bem fundamentada e bem estabelecida nessa verdade, porque isso aí vai influenciar no tipo de vida cristã que nós teremos. E eu vou falar algo que talvez dê até um spoiler, talvez seja um spoiler. Pegando o que o irmão está falando, eu vou usar uma palavra de Gamaliel. Deixa. Se não for de Deus, isso aí acaba logo. Mas se for, ninguém vai impedir. Manifestar desse jeito e não acabou em nada. Aí já tem 2000 anos aí, né? Já é uma boa evidência. Bom, pelo tempo, então, né? 2000 anos, eu acho que já é tempo suficiente, né? Para mostrar que a Bíblia realmente não é algo assim que passa, né, com o tempo. Mas então vamos fazer algumas considerações aqui para a gente desenvolver mais esse tema, né? Primeiro, por que nós afirmamos que a Bíblia é inspirada por Deus? Porque é a própria Bíblia quem arroga para si mesmo essa autoridade. A própria Bíblia, ela declara que é um livro inspirado por Deus, é um livro sagrado, não é fruto apenas de uma produção humana, mas que é uma palavra que tem origem divina. Então, baseados na palavra de Deus, nós afirmamos isso. Por exemplo, o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 25, diz o seguinte, 2 Pedro, na verdade, 2 Pedro, capítulo 1, verso, eu vou ler o 20 e o 21. Diz assim, sabendo primeiramente isto,
que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou particular interpretação, dependendo da versão que você tem. Porque nunca, jamais, qualquer profecia dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, os homens que registraram a profecia, ou seja, os escritos, né, que estão na Bíblia, eles foram movidos pelo Espírito Santo. Também temos um texto muito conhecido sobre esse assunto que está em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, onde nós lemos o seguinte: vou ler o 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. O irmão está usando que versão, irmão? Eu estou usando a atualizada. Então, meus irmãos, nós lemos aqui 2 textos, existem outros também, mas já é suficiente a leitura desses 2 aqui, que afirma, claro. Afirma que, lá em Pedro, que os homens santos, né, falaram, ou seja, escreveram, movidos pelo Espírito Santo, e o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, dizendo que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Aqui nós precisamos compreender 2 coisas. Primeiro, a ideia de inspiração. E depois, o que significa essa afirmação que ele faz, toda a Escritura. Então, vamos começar definindo esse termo primeiro. Inspiração é a palavra em português que foi traduzida para o termo theopneustos, que é a palavra grega para inspiração no original, né? O Novo Testamento ele foi escrito no grego e a palavra usada, onde nós lemos inspiração, é theopneustos. Theo significa Deus e pneusto significa vento, a ideia de sopro, né? De sopro. É da mesma origem da palavra pneumos, que alma, vem de, eu acho que alma, não é isso? Pulmão, exatamente, do sopro, né? Quando Deus sopra ali, exatamente. Então, de uma forma mais, digamos assim, direta, né? A theopneustos significa o sopro de Deus. Deus soprando. Então, quando a gente diz que a palavra, que toda a Escritura, quando a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, é a ideia que Deus soprou, Deus estava soprando na mente dos autores bíblicos que escreveram em toda a Escritura, né? E soprar aqui é uma figura para falar de um processo onde Deus estava direcionando, supervisionando e guiando a mente, o pensamento dos autores bíblicos para que eles registrassem exatamente cada palavra que Deus queria que fosse registrada na Bíblia, cada pensamento, cada doutrina, cada história, cada narrativa que foi registrada porque Deus soberanamente quis que fosse registrada e conduziu os seus escritores a escreverem exatamente o que eles escreveram. Interessante que tudo que o irmão está falando, porque assim, a gente também, meus amados irmãos que nos acompanham aí na rádio e no Face, se alguém não tem esse conhecimento, e o nosso amado irmão Gilmar me corrigir se eu estiver errado, que a Bíblia, ele não foi escrito logo após Cristo morrer. Foi 60 a 50 anos depois, e foram os homens inspirados por Deus, eles foram atrás de pessoas que
ou parente de pessoas que ali estavam naquele momento. E se não fosse algo inspirado por Deus, ia dar divergência. Porque não foram 5 anos, foram 50, 60 anos depois que foram escritos cada acontecimento, e foram atrás de várias pessoas, umas que presenciaram, ou era parente daqueles que presenciaram. Então, assim, são informações que, se não fosse inspirada, ia ter divergência. Naturalmente, quando eu digo um ai aqui, o irmão Cristiano lá embaixo já vai falar ai e oi. Lá do outro lado já vai falar o alfabeto todo. Imagine tantos anos depois, né? Mas só por aí você vê como a expressão por Deus, que não há divergência. Pelo contrário, só há cumprimento, confirmação, um complementando o outro. Também parece que também naquela época não era comum utilizar a escritura, né? Era comum, o falar, né? A cultura, né? Falada, passada, né? De uma forma oral. Né? Exatamente. Você tocou aí, irmão Jackson, num ponto que tem a ver com a formação do Novo Testamento. Do Novo né? Testamento, isso. Então, realmente, o Novo Testamento, ele estava nesse momento ali, onde Jesus cumpre o ministério dele, depois é morto, ressuscita e ascende aos céus. E ali os apóstolos, né, continuam o ministério, né, surge a igreja em Atos 2. Sim. Então, naquele processo ali, o Novo Testamento estava em formação. Né? Algumas cartas sendo escritas naquele período, outras posteriormente. Mas antes já havia uma Bíblia, digamos assim, que era a Bíblia que Jesus lia, que os apóstolos que era, liam. No caso, o Velho Testamento. Que era o Antigo Testamento, que eram chamados de as Escrituras, né, sagradas. Que se dividia entre a lei de Moisés, o Pentateuco, e os profetas, né? Sim. Além dos livros poéticos ali, como Salmos e Cantares. Mas eu quero falar agora de um atributo da Bíblia. A gente falou um pouco o que é o conceito de inspiração. Sim. Quando a gente fala de inspiração, a gente está falando de um processo no qual Deus estava conduzindo de forma soberana, através do Espírito Santo, a mente dos autores, para que eles registrassem exatamente o que Deus queria que ficasse registrado, né, para o nosso ensino, para a nossa educação na justiça, como afirma Paulo a Timóteo. Então, isso é Deus soprando, Deus conduzindo. Isso é a ideia de inspiração. Agora, um outro aspecto interessante é como se dá essa inspiração, né? Porque, às vezes, as pessoas imaginam que a inspiração ela ocorreu de uma forma mecânica, como se Deus estivesse falando, ditando cada palavra, e o autor bíblico ouvindo cada palavra e anotando ali, de forma robótica, assim, como se fosse uma espécie de psicografia, né, onde o cara recebe ali, ele fica meio possuído, sem entender o que está acontecendo, ele vai lá e fecha os olhos e sai escrevendo alguma coisa, né? Tipo como Moisés ali lá nas tábuas ali. Exatamente. Então não foi assim. Quando a gente fala de inspiração, digamos assim, a teoria que é comumente aceita no cristianismo histórico não é a ideia de inspiração mecânica, de ditado, palavra por palavra ali, como se a pessoa estivesse escrevendo num estado de êxtase, sem ter consciência do que está escrevendo. Não foi dessa forma. Embora existam determinados trechos que realmente foram ditados, como você mencionou ali, dos 10 mandamentos, né? Onde Deus realmente ditou ali. Mas ali foi digamos, um ponto específico, mas não foi assim. Eu dei só o exemplo do que você estava falando. Não foi com toda a escritura daquela forma. Assim. Exato. Então, nós cremos que o processo de inspiração foi um processo orgânico. O que queremos dizer com isso? Que foi um processo natural, onde Deus preservou
as características humanas também, as particularidades humanas dos autores que fizeram a Bíblia. Ou seja, Deus considerou os estilos diferentes de cada autor. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores diferentes e havia uma diversidade muito grande entre eles, de nível de instrução, né, de cultura, de nível social, intelectual. Ou seja, a gente teve autores da Bíblia que eram boiadeiro, teve médico que estava escrevendo a Bíblia, teve reis, enfim, teve uma diversidade de estilos assim, muito grande. E Deus preservou isso aí. A gente vai ver por quê. Então, a Bíblia, ao Deus inspirar o homem, ele não anulou as características humanas dos seus autores. Então, nós podemos dizer que a Bíblia é um livro divino, porque é palavra de Deus, é Deus que está soprando ali, conduzindo, direcionando o processo dessa escrita, dessa revelação. Mas é também um livro humano, porque foi escrito por homens e também reflete a história, reflete a cultura, reflete o estilo literário de cada autor, as características de cada autor. Por exemplo, o apóstolo Paulo era um homem extremamente culto. Ele era uma espécie de erudito daquela época, um doutor na lei, um homem versado nas letras. Então, quando nós lemos Romanos, nós vemos uma escrita extremamente sofisticada e que tem recursos de oratória, certo? Que era muito comum, por exemplo, dentro dos autores gregos, da filosofia, daquela época, que Paulo tinha acesso àquela cultura. E Paulo, por exemplo, ele vai escrevendo Romanos e ele usa muitas perguntas retóricas, ele afirma uma coisa e ele imagina que o interlocutor dele pode discordar, pode levantar uma objeção. Então, antes, ele antecipa aquela possível objeção e ele mesmo já responde. E ele escreve assim Romanos o tempo todo. Aí você lê Pedro, por exemplo, Pedro já não faz isso. Então, Deus preservou o estilo de cada um. Então, você percebe as características humanas ali também preservadas. Então, por isso nós afirmamos que a Bíblia é um livro que possui dupla natureza. A natureza divina, porque é palavra soprada por Deus, mas também a natureza humana, porque foi escrito por homens. Concordo plenamente. E isso aponta para a própria pessoa de Cristo, que em última instância é a palavra encarnada, é o verbo que se fez carne, que também é totalmente Deus e totalmente homem, que possui as duas naturezas, coabitando na mesma pessoa. Ou seja, Cristo, que é a palavra encarnada, tem a natureza humana e divina. E a palavra de Deus também, da mesma forma, tem a sua natureza humana e divina. Bom, isso já está bastante claro como se deu esse processo. Não foi como um ditado, como uma psicografia que a pessoa não... Foi um processo de escrita natural, onde homens estavam escrevendo, às vezes, para resolver problemas de uma situação, de uma comunidade, de uma igreja que estava nascendo, que está tendo uma confusão. O cara estava escrevendo para resolver aquele problema lá. E Deus usou aquela situação natural, mas o Senhor sabia que aquilo ali era escritura sagrada, que iria ficar registrado, né, para todos os cristãos em todos os tempos. Mas Deus usou os processos naturais, certo? De necessidade, porque determinado autor escreveu aquilo ali. Deus não eliminou essas características humanas. Agora, uma outra questão interessante é a gente saber que o texto que é considerado inspirado é o texto original, que é chamado de autógrafo. São aqueles manuscritos primeiros, onde realmente ali o autor, de forma original, escreveu. Nós não podemos estender o conceito de inspiração divina para traduções posteriores, porque as traduções,
elas não estão isentas de erros. Então a gente sabe que tem muitas traduções ruins, né, que distanciam muito do original, inclusive. E não é porque que causa uma confusão, né? Não é porque está num livro que tem o nome Bíblia Sagrada que isso já faz ser palavra inspirado por Deus, né? Então a inspiração ela é lá nos originais. As pessoas, quando fizeram cópias, muitos podem errar e não copiar exatamente o que estava ali, né? Agora, apesar de nós dizermos isso, quero tranquilizar todos aqueles irmãos que nos ouvem, a Bíblia que nós temos hoje, as traduções que nós usamos hoje, elas são, graças a Deus, tão fiéis aos originais, são boas, que a gente pode ter tranquilidade que o texto que nós temos, né, corresponde aos textos originais em 98%. Alguma variaçãozinha que tem. Mas de palavra, de sentido, né? Porque exatamente. Tipo, no original, trazendo para cá, não se acha. Então, pega uma palavra que se aproxima. Exatamente. Se o irmão me permite, sentido, né? Isso é igual o exemplo que me fugiu agora, que tem 2 textos que vai falar sobre... Gênesis 6 mesmo é um exemplo, quando fala que Deus se arrependeu. Isso. Não é totalmente ali é no sentido da palavra, né? Não é ali, se a gente for ver, não é Deus se arrependeu, Deus se entristeceu ali. Ficou triste pelo que o ser humano estava falando. Foi bem oportuno você citar isso aí, porque eu vou retomar esse exemplo mais à frente aqui na minha fala. Que bom. Justamente quando a gente for tratar das acusações que os críticos da Bíblia fazem, né? Que nela existem contradições. Aí esse é um exemplo usado por alguns, né? Para dizer que a Bíblia se contradiz. E a gente vai provar que essas contradições são apenas aparentes, não são essencialmente contradições, né? Mas então, prosseguindo um pouquinho mais aqui, nós queremos falar agora, já falamos que a Bíblia é inspirada por Deus, já mostramos como se deu esse processo, falamos dos atributos da Bíblia, né? Que ela é um livro divino e humano, ela possui essa dupla natureza. E agora nós queremos falar um pouco de outros atributos da Bíblia, que decorrem da realidade dela ser inspirada por Deus. Ora, se ela é inspirada por Deus, como de fato o é, por consequência, nós podemos afirmar que ela é inerrante e infalível. Sim. E totalmente suficiente. Então são 3 atributos da Bíblia que a gente precisa também discorrer um pouco aqui. A Bíblia é inerrante. Há uma declaração de fé que é um ponto pacífico entre os cristãos verdadeiros, digamos assim, né? Os cristãos que são fiéis à palavra de Deus, que é o seguinte: a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inerrante, infalível, única regra de fé e prática, né? Então, quando nós dizemos que a Bíblia é inerrante, o que estamos afirmando com isso? Que nela não existe nenhum erro substancial, ou seja, não existe um erro de verdade, não existe nada que seja falso nela ou que não corresponda à verdade. Não estamos dizendo, quando afirmamos que a Bíblia é inerrante, que não existam contradições aparentes, que não existam determinadas imprecisões em determinados assuntos de informação científica, por exemplo. Então, essas imprecisões ou contradições aparentes não afetam a inerrância da Bíblia. Ela é inerrante porque não contém nenhum erro verdadeiro, né? Vamos ver que essas imprecisões ou contradições aparentes, existem soluções, existem explicações que a gente vai entender que ali não se trata de um erro de fato. Por exemplo, vocês colocaram ali uma contradição aparente, porque a Bíblia afirma que Deus não é filho de homem para mentir, né? Nem o homem para que se arrependa. Exatamente. E nem homem para que se arrependa. Está em número esse texto, né? E tem outra passagem, acho que em Samuel,
em Gênesis também, né? Que fala que Deus se arrependeu. Aí alguém usa isso e diz, não, como é que pode? Aqui está dizendo que Deus não se arrepende, e esse texto está dizendo que Deus se arrepende. E aí dá um nó. Na verdade, quando diz que Deus se arrependeu ali, a palavra hebraica lá no original, né? Não é essa ideia de arrependimento que a gente tem, mas sim significa tristeza. Deus se entristeceu de maneira profunda ali e usou-se essa palavra no português que não seria nem a tradução talvez mais adequada, mas a ideia é que Deus se entristeceu, essa é a ideia. Então, porque quando você pega no português a palavra arrepender-se, se você for ver, entra entristecer ali no arrepender-se. Significa também entristecer no português. Sim, aí por isso que eles colocaram esse arrepender. Exatamente. É a palavra que se aproxima mais daquela sensação, né? Exato. E justamente. Então, quando a gente vai ver, aquilo ali não é uma contradição de fato, mas uma contradição aparente. Então, existem outros exemplos assim na Bíblia. Por exemplo, também tem uma situação que o cara diz assim, mas também existem vários erros científicos na Bíblia, né? Como é que você fala que ela é inerrante? Aí você vai ver quais são os erros. Aí um deles que acho que é em Levítico, que o morcego é chamado de ave. É contado entre as aves que não se poderia comer, alguma coisa assim, né? Aí lá está o morcego, porque o morcego, ele voa, né? E aí sabe-se hoje que o morcego é um mamífero, é classificado como um mamífero na ciência, né, atual. Só que qual a explicação para isso? Simples. Quando os autores bíblicos escreveram, em primeiro lugar, nós precisamos entender assim, a Bíblia não é um manual de ciência, não é um manual de geografia, ela não pretende ser exaustiva nesses assuntos. Ela não pretende ter um método ou uma linguagem científica. A Bíblia é um livro essencialmente sobre a história da redenção, a história da salvação, a história de Deus, de como conhecer a Deus, né? E então o foco da Bíblia é esse. Então os outros assuntos que estão ali, né? Exatamente, secundários, adjacentes, ela não entra em detalhes do tipo científico, né, para explicar uma espécie, em pormenores desse tipo. E aí, simplesmente, os autores escreveram da perspectiva que eles tinham na época que eles escreveram. Então, por exemplo, na época em que o Levítico foi escrito, de fato, o morcego era considerado como ave, porque a ave ali era o que voava. Voou errado. Exatamente. E só a posteriori é que foi feita essa classificação, né? Onde enquadram um morcego como mamífero. Então, o autor que estava lá 3.000 anos atrás querer demais que ele colocasse. Exatamente. Né? Exatamente. Eu também tive uma dor de cabeça um tempo desse aí, conversando com alguns irmãos sobre quando Josué, naquela passagem de Josué, que o sol parou. Mas não é o sol que se movimenta, é a terra que se movimenta, e também teve... Mas graças a Deus me deu uma boa estratégia também para explicar. Inclusive eu usei o sentido, vem cá, você daqui, de forma humana, você vê a terra se mexendo ou o sol se mexendo? Exatamente. E aí foi quando ele deu aquele estandarte assim. Então, se a pessoa que está narrando, ele vai falar daquilo que ele está vendo. Não é verdade? Ele narra o fato, exato, mas ele vai colocar da forma que ele viu. Perfeito. Exatamente isso. Na verdade, o que estava se movendo ali era a terra. Sim. O que parou foi a terra. Todavia, da perspectiva humana, de como ele estava percebendo ali a situação, era o sol. E de fato, né? Nem tem conhecimento até o século XVI, né? 17, todo mundo tinha essa mesma percepção, né? Então, assim, não dá para cobrar que uma pessoa que está 3 milênios atrás
descrevendo uma situação da forma como ele está vendo ali acontecer, ele tem um pensamento de conceitos científicos que só serão conhecidos pela humanidade, né, 3.000 anos à frente. Então, e o que prova a sua teoria que realmente não foi algo ditado. Porque se fosse Deus ditando, ele traria exatamente, mas é realmente o que você falou. Já é uma prova de que realmente... E no final das contas, essa questão, esse detalhe aí do Sol, da Terra que está girando, isso não compromete o conteúdo da Bíblia. O que está afirmado ali naquela situação. É o que aconteceu. Como verdade, exatamente. Então, afirmar que a Bíblia é inerrante é afirmar que nela não contém erros que são substanciais, essenciais, ou seja, um erro de verdade. O que existe são essas, às vezes, imprecisões, né, de alguns conteúdos relacionados com ciência, alguma coisa assim, que foram registrados da perspectiva da época. Exatamente. Então, todas essas contradições aparentes, elas possuem uma explicação. E também afirmamos que a Bíblia ela é infalível. É um outro atributo. O que queremos dizer com isso? Que ela não falha. E isso aqui é uma afirmação muito séria. Se a gente realmente acreditar nisso aqui, a maneira como a gente vai se relacionar com a Escritura muda. E aqui nós temos uma grande, digamos assim, base para defender a infalibilidade da Escritura, porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem afirmou isso. Existe um texto em João, capítulo 10, não lembro agora o versículo, onde Jesus diz assim, ele cita uma passagem e diz assim, isso está escrito, como diz nas Escrituras, e é como se ele dissesse assim, entre parênteses, e como vocês sabem, a Escritura não falha. A Escritura não pode falhar. Exato. Acho que até vale a pena a gente dar uma olhada nesse texto. Está no Evangelho de João, capítulo 10, verso 34. Diz assim, replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, olha como Jesus se refere ao Antigo Testamento, né? As Escrituras do Antigo Testamento. Aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, se eles chamaram de deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e aí ele faz aqui um parênteses, como se fosse uma ênfase. E a Escritura não pode falhar. O próprio Jesus está afirmando isso, e a Escritura não pode falhar. E por que não pode falhar? Que a Escritura não pode falhar? Porque ela é inspirada por Deus. E Deus, o que Deus fala é verdade, imutável, né? Está falado e é infalível. Então, dizer que a Escritura é infalível é nós admitirmos que tudo que está aqui se cumprirá cabalmente. Cada palavra, cada profecia que está registrado aqui não vai passar sem que aquilo se cumpra. A Escritura não pode falhar, tudo vai se cumprir. E nós podemos confiar inteiramente nisso e colocar a nossa vida debaixo da autoridade da Escritura, porque tudo que ela nos declara sobre a eternidade, sobre o futuro, sobre a vinda de Jesus, tudo isso vai acontecer, não tem como falhar, né? Querendo ou não. Isso é tremendo. Isso é tremendo também porque isso afeta a nossa vida aqui nessa terra. Se a Bíblia diz, por exemplo, irmãos, que os filhos devem honrar os pais, devem honrar os pais. Longos, né? Então, se você honra os pais, você vai colher o fruto bom dessa promessa, né? Então, cada mandamento, cada doutrina que está nessa palavra e que nós praticamos, nós vamos ter a colheita na nossa vida, né?
E nós podemos crer inteiramente nisso, porque não vai falhar a palavra de Deus. Isso muda a maneira como a gente olha para a Bíblia. A gente passa a tratar a Bíblia de uma forma muito mais séria, com muito mais temor, e nos submetendo inteiramente a ela. Né? A gente passa a olhar para o mundo a partir da Escritura. Porque é a Escritura que não pode falhar, mas eu sou totalmente falho. Então, o que importa é o que a Escritura diz, não é o que eu acho, não é o que eu sinto. Eu quero ir para a palavra. O que a palavra diz sobre esse assunto? É isso que eu quero saber. Verdade. É isso que interessa para o cristão. Ele pensa e age a partir da palavra de Deus, porque é a palavra que é infalível. E, por fim, outro atributo da Bíblia, ela é inerrante, é infalível e ela é suficiente. Significa o quê? Que a revelação já foi dada de uma vez por todas e Deus já fechou. E não está dando novas revelações a cada dia, em cada esquina. Tem um texto em Judas, acho que é capítulo 1, né? Onde ele diz assim, que é para nós batalharmos em defesa da fé, que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Ou seja, a fé aí é o conjunto de doutrinas, de ensinos, que foi entregue aos santos de uma vez por todas. Ou seja, o que foi entregue ali, depois de Apocalipse, encerrou. Não há mais espaço para novas revelações. Então a gente não precisa buscar ouvir a Deus de formas assim espetaculares. A gente não precisa de um anjo, não precisa de um sinal no céu, não precisa pensar assim, se aquela estrela piscar 3 vezes é porque isso é da vontade de Deus. A gente não precisa dessas coisas. Já está aí. Já está aqui. Judas 1:3. Você quer ouvir a Deus? Abra a Bíblia. Ele está falando aqui. Cada palavra que está na Bíblia é como se fossem os lábios de Deus pronunciando para você. Isso que significa dizer que a Bíblia é inspirada por Deus. Ela é suficiente. Quando nós entendemos isso, a gente automaticamente se protege de uma série de heresias, de desvios, de elucubrações humanas de toda sorte, de emocionalismos, de uma série de aberrações que infelizmente tem afetado em muito a igreja brasileira. Quando a gente entende que a Bíblia é suficiente, é um negócio que realmente traz muita saúde para a nossa fé. No conforto, né? Exatamente. E segurança, né? E por isso que a gente está no caminho que o Senhor realmente deseja. E por isso que antigamente se via um temor maior, um respeito maior entre as igrejas, os cristãos, justamente por causa disso, porque antes era mais firmada nas Escrituras. A partir do momento que começou essa questão toda de revelação, de buscar essas coisas, você vê que começou a sair muita, não só heresia, como escândalos. Exato. A partir de quando saiu para esse patamar, para esse terreno aí, de revelação, essa coisa toda aí, começou a aparecer os escândalos. E seitas, né? E seitas. Para todo lado, porque qualquer um que tem um sonho e alega ter visto um anjo e recebeu uma... Aí ele escreve um livro e arrebanha um monte de gente e nasceu mais uma maluquice no mundo, né? Mais uma seita aí. Verdade. Então, a Bíblia realmente ela é suficiente. Eu queria... se a gente tiver tempo ainda... Tem. Deixa eu só dar uma pegar o que o irmão falou aí. Interessante sobre essa questão de anjo, porque olha como a Bíblia é o suficiente. O que Paulo fala? Se vier um anjo pregando um evangelho diferente desse, tenha como anátema, ou seja, tenha como maldição. Olha como é interessante. É Ellen White que o diga. Exatamente. Boa lembrança aí.
essa menção de Paulo lá aos Gálatas, né? Agora, tem duas questões aqui que me ocorrem. Acho que seria interessante a gente dar uma pincelada. Fica à vontade. Primeiro, muitas pessoas às vezes questionam essa autoridade das Escrituras, ou até mesmo pessoas sinceras, cristãos sinceros, podem ser afetados por essa dúvida. Eu tive uma fase na minha vida em que eu não tinha esse conhecimento assim de como se deu esse processo da revelação, e apenas cria de forma assim quase que intuitiva mesmo, sem nenhum fundamento, sem nenhuma base assim bíblica, histórica, teológica para fundamentar essa crença. Apenas cria porque é o que eu ouvia, né, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas quando eu me expus em uma fase da vida a pensamentos céticos que atacavam a Bíblia, essa minha crença na Bíblia ela foi balançada, a ponto de eu duvidar muitas vezes, será que é isso mesmo, rapaz? E tal, a Bíblia, né, não parece um livro como qualquer outro de outra religião também. E às vezes eu estava lendo a Bíblia e vinha aqueles pensamentos quando eu me deparava com certas passagens que eu não entendia, né? Que para a minha consciência soava como algo duro demais para eu aceitar aquilo ali. Aí eu ficava nessa guerra interior e foi um tempo muito difícil, né? Até que Deus restaurou essa fé inabalável na palavra dele como inspirada realmente como palavra de Deus. Então eu sei que muitos cristãos que são convertidos podem ter momentos assim de dúvidas, isso acontece, né? Então essa conversa nossa aqui, essa doutrina, esse ensino, ele é muito importante, porque se a gente tem essa dúvida, a gente não vai querer se submeter assim em questões que realmente vão esmagar nosso ego, né, nossos sonhos, nossa vontade. A gente não vai se render à autoridade da Bíblia se a gente realmente não entender que ali é Deus que está falando aquilo, que está ordenando aquilo, que está requerendo aquilo de nós. Se a gente não tivesse certeza, então a nossa fé vai ser cambaleante, né? Por isso que é tão importante esse entendimento. E aí, às vezes você pode olhar para o Velho Testamento e pensar, mas rapaz, tem umas coisas assim difíceis no Velho Testamento, né? As pessoas que não entendem, não compreendem, não interpretam corretamente a Bíblia, elas se escandalizam com determinadas coisas que tem lá. Mas será que aquilo tudo lá foi inspirado por Deus? Então eu quero te dar aqui um argumento só para você ter certeza que sim, né? Para você dizer realmente faz sentido. Primeiro, Jesus Cristo, eu acho que todo cristão, obviamente, se ele é cristão, ele vai crer em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, que ele existiu, ele veio ao mundo, e que ele não era só um líder revolucionário, né, que estavam pregando algumas ideias, mas que ele era Deus, que ele é Deus encarnado, 100% Deus, 100% homem. Ora, se você crê em Jesus assim, Jesus, sendo Deus, conhecedor de todas as coisas, que não pode falhar, que não pode se equivocar, se enganar, ele afirmou sobre o Antigo Testamento, se referindo às Escrituras do Antigo Testamento, que as Escrituras não podem falhar. E ele afirmou em outra passagem que não veio para abolir a lei, mas sim para cumpri-la. Ou seja, será que Jesus ia se submeter a cumprir algo que não fosse inspirado pelo seu Pai, pelo Deus Criador de todas as coisas? Belo raciocínio, é isso mesmo. Então, se você nega a inspiração do Antigo Testamento como palavra de Deus, você está indo contra o Jesus que você diz seguir. Então, também não acredite em Jesus. Verdade. Porque Jesus, ele cria. Tanto que ele cumpriu no seu ministério cada passo, cada palavra que estava profetizada sobre ele lá nas Escrituras. Então, em primeiro lugar... Ele cita até alguns, né? Exatamente.
Jesus, ele assina embaixo, ele valida todo o Antigo Testamento como palavra de Deus, de forma expressa, de forma explícita. E aí, se está resolvido o velho, porque o próprio Jesus é quem legitima isso, ali. Exatamente. Então, o novo, como é que fica? Quando Paulo diz lá em Timóteo que toda escritura é inspirada por Deus, aquilo ali também abrange as próprias cartas que ele estava escrevendo e as dos outros apóstolos. Por quê? Porque naquele momento ali, nas décadas finais do primeiro século, da segunda metade do primeiro século até o final, onde o último livro foi escrito, que foi Apocalipse, no final dos anos 90 do século I, pelo apóstolo João, naquele momento, essas cartas já circulavam nas igrejas. Elas eram enviadas para cada região ali para ordenar várias situações que estavam acontecendo ali, que precisava de instrução, de ensino, de correção. Então, essas cartas que já circulavam nas igrejas locais, elas eram recebidas como escritura de Deus. Por quê? Primeiro porque o mesmo Jesus que volta os olhos para o Antigo Testamento e diz que veio cumprir aquilo, e que aquelas escrituras não podem falhar, é o mesmo que vira para os apóstolos e dá autoridade aos apóstolos. A autoridade que foi dada a ele dá autoridade aos apóstolos para que eles fundassem ali, estabelecessem os fundamentos doutrinários da igreja e ensinasse a igreja, né? E tem um texto em João, se eu não me engano, está lá pelo capítulo 8, se o Cristiano quiser dar uma pesquisada aí, quando Jesus diz assim, quando o Espírito Santo vier, isso aí ele diz para os apóstolos, ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ou seja, aquelas cartas que os apóstolos vão escrever depois, o Espírito Santo estava lembrando de tudo que eles ouviram. Exatamente. Trazendo a memória deles tudo aquilo que Jesus tinha ensinado para eles, né? João 16:13. João 16:13. Então, tudo que eles escreveram ali foi o Espírito Santo conduzindo, como diz lá Pedro, acho que é 2 Pedro 1:20, quando diz que os homens santos falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Isso foi o próprio Jesus que disse que aconteceria. Uma outra questão também. Que depois eu vou falar outra questão também. Termine isso. Certo. Bom, então eu tô falando aqui do Novo Testamento, né? Como ele também é inspirado. O próprio Jesus disse que iria mandar o Espírito Santo, o Espírito Santo ia fazer os apóstolos lembrarem de tudo que Jesus ensinou para que eles escrevessem aquilo ali. E uma outra evidência que as cartas, as epístolas, eram escritura de Deus, escrituras sagradas, já nos séculos que elas foram escritas, já foram recebidas ali como uma continuação da revelação divina, né? É que o apóstolo Pedro, ele se refere a Paulo dizendo assim, ó, o nosso irmão Paulo, o qual existem coisas nas suas epístolas, nas suas cartas, difíceis de entender, e que muitas pessoas mal intencionadas distorcem, assim como o fazem com as demais escrituras. Ou seja, o que é que nós podemos subentender daí? Que Pedro está dizendo que o que Paulo escreve, as epístolas, são escrituras sagradas. Que ele diz que distorce as epístolas de Paulo, assim como as demais escrituras. E aí ele completa dizendo que as pessoas que fazem isso o fazem para a sua própria condenação. Então, as epístolas também já eram vistas no primeiro século ali como uma continuação do cânon, né? Que é a lista de livros que fazem parte da Bíblia. E é um aspecto interessante sobre essa questão da revelação, que a revelação ela é progressiva. A revelação de Deus ela é gradativa. Ela começou lá em Gênesis, né, com Moisés,
depois os profetas, e ali foi dado, já em Gênesis 3,15, a primeira profecia, né? Depois da queda, de que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, já se referindo a Cristo. E depois... que já se cumpre ali na cruz. Exatamente. Depois são ditas tantas passagens se referindo ao Messias, por vários profetas diferentes, com informações, por exemplo, da tribo que ele viria, o lugar onde ele nasceria de uma virgem, e de várias coisas que ele iria fazer ao longo do ministério dele, e tudo isso realmente se cumpriu na história, né? Interessante que não só os profetas falando, mas nas ações do próprio Deus, porque Deus, lá no Egito Deus fala, ó, cinge os ombrais com o sangue do Cordeiro, já representando o Cristo na cruz e seu sangue para nos salvar, nos livrar da morte, porque o anjo da morte não entraria onde estaria o sangue. Por isso nós podemos, quem está em Cristo morrerá fisicamente, mas não espiritualmente. Esse viverá. E a questão que eu ia falar, para não acabar esquecendo, quando o irmão falou do Espírito Santo fará lembrar, interessante que Cristo fará isso para os apóstolos. Mas isso também, olha como é importante, nos remete a nós, porque a Bíblia é o próprio Deus falando. Cristo fala, ó, lembrai do que eu te falo. O Espírito Santo fará lembrar. Se você quer, se queremos lembrar de tudo que Deus quer de nós, é só ler. Vai ler e o Espírito Santo vai nos trazer lembrança do que o Pai está falando através das Escrituras. Amém. Verdade. Então, meus irmãos, o ápice dessa revelação, que já é anunciada lá em Gênesis, né, que viria esse descendente da mulher, aponta para Cristo. Por isso que toda a revelação, desde o início, aponta para a pessoa de Jesus. E quando Jesus vem, quando ele encarna ali vem a revelação plena, completa, né, em Cristo Jesus. Até porque a palavra afirma que ele é a palavra encarnada. Uhum. Só que, então Jesus ensina ali nos evangelhos, como a gente vê, mas depois que Jesus é assunto aos céus, surge uma nova era, digamos assim, uma nova fase da história do plano de Deus, né? Que é a era da igreja, onde em Atos 2 ali, a igreja nasce de forma, digamos, oficial, né? Uhum. Então surge uma necessidade, porque... Imprimo também mais uma profecia. Exatamente. Como agora você tem as igrejas se estabelecendo em cada cidade, lá na antiguidade, começam a surgir várias demandas, várias questões que precisavam de uma norma, de um princípio, de uma ordem para lidar com aquelas questões. Por exemplo, os judeus queriam que os cristãos, os novos convertidos, fossem circuncidados, seguissem a dieta deles, seguissem os costumes deles. Então aí uma questão que se coloca e alguém precisa decidir como é isso. Uma pessoa que se converte agora tem que seguir o costume judaico. Então, por exemplo, não havia na Escritura, que até aquele momento, uma norma sobre isso, né? Uma doutrina sobre isso. Então, havia necessidade dessa revelação ser desenvolvida para estabelecer uma clareza, um princípio sobre aquele assunto que era um assunto novo daquele tempo. Então, da mesma forma, eu estou citando esse exemplo, né, dessa questão aí dos costumes judaicos, né, e tudo mais, mas você tem várias outras situações envolvendo a realidade da igreja, que são situações novas, que precisavam de instrução. Mas até Cristo também, o irmão falando, eu lembrei que eu estava lendo isso aí e me veio à mente. Quando tem essa questão da circuncisão, de Paulo ali, né, entre debate com Pedro, enfim, nós conhecemos, porque não era obrigado para os estrangeiros. E Cristo vai dar brecha para Paulo agir daquela forma. Por quê? O que é que Cristo fala? Meu jugo é leve. Porque se o estrangeiro... meu fardo é leve e o jugo suave.
Ou seja, se o estrangeiro é forçado a circuncidar, se tornaria um fardo pesado. E não leve. Correto? E aí existe uma questão, a explicação mais, digamos assim, específica sobre esse assunto, é que, na verdade, aqueles costumes todos, né, as festas que eram estabelecidas, a circuncisão, tudo aquilo eram tipologias que apontavam para a realidade futura. Né? Paulo fala isso lá em Colossenses, quando ele diz assim, que dias santos, para os irmãos não se submeterem àquelas coisas, porque aquilo ali era a sombra, né, do que viria. Então, essas sombras, elas apontavam para a pessoa de Cristo. Uma vez que Cristo veio, todos esses cerimoniais, os sacrifícios que apontavam para isso, não fazia mais sentido continuar sendo replicado, né? Até porque foi cumprido e consumado. Exatamente. Então, para o judeu, poderia até fazer sentido porque ele foi criado naquela tradição. Sim. Já que não era um pecado, não tinha problema se ele quisesse fazer. Mas para outras pessoas já não fazia sentido. Então, eu entrei nessa questão aí da igreja para mostrar que era necessário essas epístolas dos apóstolos, né? Para normatizar essas questões do Novo Testamento que estende até a nossa época, né? De como a igreja deveria viver, porque antes não tinha a realidade da igreja. Então, a revelação ela é progressiva, ela é gradativa. Agora, uma coisa interessante é que mesmo aqueles que escreveram, que estão, digamos assim, gerando escritura, eles o fazem a partir da revelação que já estava posta lá. Eles desenvolvem a partir das profecias, com base no que já estava escrito. Não era alguma coisa que vinha do nada, né? Nada sem fundamento. Exatamente. Eles têm uma base. Se você vê o próprio Paulo nessas questões que a gente está falando, ele vai explicar por que disso aí, né? Sim. Justamente interpretando a lei. E, amigos, uma outra questão assim que envolve essa questão tem a ver com os ataques que a Bíblia vem sofrendo, sobretudo na nossa época. Sempre houve ataques, né? Sempre houve críticos à Bíblia, pessoas céticas, ateus, incrédulos, que viram a Bíblia como um livro qualquer, ou um livro religioso, e acham que a Bíblia não passa disso. Esses ataques, eles sempre existiram e vão existir, mas os mais perigosos, que a gente precisa estar atento, não são esses ataques que partem do mundo, mas aqueles que partem de dentro. Existe hoje no meio cristão, evangélico, brasileiro e mundial, né, pessoas que se dizem cristãos, pastores e tudo mais, mas que na verdade eles não acreditam nessa doutrina que nós estamos discutindo. Eu falei isso ontem. Não acreditam na inspiração da Bíblia, não acreditam que ela é inerrante, que ela é infalível, e eles relativizam. Existe gente pregando que a Bíblia precisa ser atualizada. E esse tipo de mentalidade relativista abre uma porteira para todo tipo de heresia e de desvios e de adaptações para a conveniência humana, né? Então essas pessoas que pregam esse tipo de heresia, que a gente pode chamar isso de heresia, pode afirmar que isso é uma heresia. Exatamente. E dá pesada. Dá pesado. Essas pessoas, elas encontram lugar para encaixar dentro do cristianismo todo tipo de pecado que Deus abomina, e eles vão dar um jeito de aceitar aquilo ali, né? De passar pano para aquilo, porque na verdade eles não se submetem à autoridade das Escrituras, porque se submetesse, era claro que a Bíblia é direta, né? Em vários assuntos. Então, essa tendência de ver a Bíblia não como a palavra de Deus infalível, inerrante, ela é fruto de uma escola, digamos assim, de uma tendência que surgiu no século XVIII, chamada de liberalismo teológico,
onde muitos teólogos influenciados pelo iluminismo, né, que foi um movimento filosófico-cultural do século XVIII, extremamente voltado para a valorização da razão e para a rejeição de todo o sentimento religioso, né, que faça alguma associação com a fé cristã. E aí esse iluminismo ele se alastrou pela Europa, né, e foi mudando a forma da sociedade pensar, de ver o mundo, e que influencia até hoje, né, a sociedade que a gente tem. Ela é fruto dessa mentalidade racionalista, anti-Deus, anticristã, anti-igreja. Muitos cristãos, muitos teólogos da Europa, querendo, digamos assim, ser agradável à mentalidade secular, materialista, humanista daquele tempo, eles pensaram o seguinte: a gente precisa dar respostas para esse tempo nosso, né, que consiga falar às pessoas desse tempo, que são racionalistas, que querem a ciência ali como centro de todas as coisas. Então, se a gente afirmar determinadas coisas que a Bíblia diz, a gente vai ser visto como fanático, como pessoas que negam a ciência. Se a gente afirmar que Jonas passou 3 dias no ventre de um peixe, não tem como cientificamente a gente provar isso. Então, não vão ter respeito pela fé, né? Pela gente, né? E aí esses caras começaram a querer adaptar a Bíblia e fazer uma leitura racionalista da Bíblia, né? Então, quando eles chegavam em qualquer parte que tinha um milagre desse aí, eles falavam: não, isso aqui não é palavra de Deus, não. Eles criaram um conceito, uma diferença, uma distinção entre palavra de Deus e Escritura. Houve um teólogo chamado Johann Salomon Slem, um alemão, que ele dizia que uma coisa era a palavra de Deus, outra coisa era a Escritura. E ele ensinava que a palavra de Deus poderia ser encontrada nas Escrituras, estava contida, mas não significava que tudo que estava na Bíblia era a palavra de Deus. E a missão do teólogo é conseguir captar o que é palavra de Deus e deixar de lado o que é só mera fantasia ou experiência humana, fruto de uma cultura, de um tempo. E assim sendo, esses caras começaram a relativizar, selecionar determinadas partes, né, que não eram interessantes. E isso abriu esse caminho aí para muitos hereges modernos do nosso tempo, como o Caio Fábio, né, que está na internet, de René Kivitz e tantos outros que são influenciados por esses pensadores e que fazem a mesma coisa deles hoje, né? Você citou um cara aí que realmente... Irmão, eu só queria te falar que falta 9 minutos. Já avisou? Desculpa. Fica à vontade. Eu acho que eu consegui Não, foi muito Pode finalizar aí. abordar assim, os principais aspectos, né, desse tema. Então, a gente precisa estar... Se quiser uma parte 2 também, você pode... Se achar necessário, a gente faz uma parte 2. Tranquilo. Talvez fosse uma conversa interessante para um outro momento, a gente falar sobre a formação do cânon bíblico. Muito bom. Como foi que os livros que a gente considera a palavra de Deus entraram na Bíblia? Por que a gente não considera, por exemplo, 7 livros que tem na Bíblia Católica como palavra de Deus? Então toda essa discussão aí é interessante, né? Os livros apócrifos, Qualquer porque não coisa, entrou. exatamente. É isso aí. Homem inteligente é outra coisa, Qualquer né? coisa a gente... É isso aí, meus amados irmãos. Estamos chegando ao fim. Hoje aqui com o nosso amado irmão Gilmar Guimarães, trazendo aqui sobre a palavra de Deus, sobre a autoridade da palavra das Escrituras, nos trazendo mais conhecimento sobre esse campo, nos enchendo de conhecimento. Primeiramente quero agradecer, Gilmar, pela tua presença, agradecer ao Espírito Santo de Deus que te guiou aí tremendamente, agradecer a Deus por trazer esse ensino, esse conhecimento, não só a nós aqui, né, Cristiano, mas a todos aí que nos acompanham pela rádio, pelo Facebook. Lembrando que amanhã essa programação estará lá no YouTube, né, no canal. Vai lá no YouTube, coloca Assuntos do Reino, curta lá, se inscreva. Como eu já disse, toda semana eu falo aqui, eu peço que se inscrevam para ajudar a palavra de Deus ser proclamada, porque quando chegarmos a uma quantidade de inscritos, poderemos fazer diretamente pelo YouTube, ao vivo, essa programação. Aí, meus amados, lembrando que
semana que vem, na sexta-feira, teremos aqui nosso irmão João Romilton, João Riquião, falando sobre a doutrina do inferno. Então, você que acha que o inferno não existe, que é historinha para carochinha, não perca, sexta-feira. Amém? Gilmar, como eu já disse, muito obrigado. Pessoas que acham que o inferno não é nem eterno. É verdade. Mas vamos saber disso semana que vem. Muito obrigado, Gilmar. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua família, a tua casa. Que Ele continue te guiando, te fortalecendo, te dando sabedoria. Amém. E vamos marcar um dia aí para a formação do cano, né? Já tá intimado. Já. Então, meu irmão, aqui é assim. No final, que hora é o convidado. Então, faça as considerações finais e a oração final, por favor. Muito bem, Jackson, Cristiano, muito obrigado assim, pelo convite. Realmente é um prazer enorme poder estar aqui. Prazer é todo nosso. Compartilhando a palavra de Deus entre amigos, né? Agradeço pelo convite e agradeço aqueles que nos acompanharam aí pelo Facebook ou que ouvirão posteriormente. E vamos combinar um outro momento para a gente falar da formação do cano das Escrituras, que é um assunto também muito interessante. Muito verdade. Então vamos agradecer a Deus aqui por esse tempo precioso. Pai amado, obrigado, porque o Senhor nos proporcionou aqui esse tempo onde refletimos sobre a inspiração das Escrituras. Nos ajuda, Senhor, realmente a ter uma consciência acorrentada à palavra, Senhor, que se submete em tudo à palavra. Nos ajuda a termos apreço pela palavra, a pregarmos a palavra, a sermos fiéis à palavra, a viver essa palavra. Em nome de Jesus, nos dá coragem, intrepidez e ousadia para proclamar essa palavra em todo tempo e em todo lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí, meus amados irmãos. Fiquem com Deus e até semana, se o nosso bom Deus assim permitir. Lembrando, amanhã no YouTube, canal Assuntos do Reino. Curta, se inscreva. Fiquem na paz.